20 metas em 10 anos. É o que prevê o Plano Nacional de Educação, que começou a valer em 2014. Após 2 anos em vigor, no entanto, não há o que comemorar. A maior participação da União no Sistema Nacional de Ensino não foi regulamentada. As metas de universalização da escola para crianças de 4 a 5 anos e jovens de 15 a 17 não foram atingidas. Na educação infantil, a dificuldade é a falta de vagas. No ensino médio, o problema é a evasão dos jovens para trabalhar. Até a Base Nacional Curricular Comum, que padroniza a maior parte do conteúdo para que escolas de todo o país ofereçam o mesmo ensino, ainda não foi consolidada. Afinal, quem perde com esse atraso? Para falar sobre o Plano Nacional de Educação, convidamos Daniel Cara, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e Remy Castione, professor da Universidade de Brasília. Sejam bem-vindos aqui ao nosso estúdio. E começo então perguntando, Daniel, o que aconteceu? Por que não foi implementado como era previsto o plano? Tem 2 fatores estruturais, né? O Brasil viveu, a partir de 2014, de maneira mais clara, vive uma crise econômica muito grave, e o Plano Nacional de Educação ele depende de maior investimento em educação. Somado a essa crise econômica, nós tivemos a política de ajuste fiscal do ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que inviabilizou uma série de programas, como o Pró-Infância, que transfere recursos para os municípios expandirem creche para a escola, por exemplo. E também nós vivemos uma crise política muito grave. Então, diversas medidas que dependiam da aprovação do Congresso Nacional não foram encaminhadas, como o Sistema Nacional de Educação, como a regulamentação do custo aluno qualidade inicial, que pode ser feita dentro da própria lei do sistema, né? Que é algo que o Executivo poderia também ter tomado a decisão, mas não tem tomado. Então, na prática, a crise econômica, a crise política, no início da implementação do PNE, gerou o fato de que em 2 anos nenhuma meta e nenhuma estratégia foi plenamente cumprida do plano. Isso é muito grave porque significa que as famílias estão com menos acesso à educação, com uma educação que não melhorou a sua qualidade, e o cenário que se apresenta é um cenário muito ruim, o que vai exigir muita mobilização da sociedade pelo cumprimento e pela cobrança do cumprimento do PNE. Então, mas você acredita que ainda é tempo, assim, os primeiros 2 anos, mas nos próximos 8 ainda dá para alcançar? Na ciência política, né, existe uma análise, que eu acho que é uma análise acertada, do desempenho da trajetória das políticas, né? O que significa isso? Que uma política, para dar certo, ela depende muito do início da sua implementação. Porém, isso não é uma regra inviolável, quer dizer, é possível que a gente consiga recuperar o tempo perdido desde que o Plano Nacional de Educação, de fato, seja uma prioridade. Remy, na sua opinião, o que falta? Por que não aconteceu? Bom, eu creio que os condicionantes que o Daniel mencionou são extremamente válidos, né? Acho que faz parte do diagnóstico e responde em boa medida pelo fato de nós não termos concretizado aquilo que o plano determinava, né? Como o próprio vídeo mostrou inicialmente. Há, evidentemente, questões também que essa própria crise fez prosperar o diagnóstico de que o plano é importante. Todas as análises, né, dos secretários, tanto de estaduais como municipais, embora nem todos os estados tenham aprovado planos, né, como determinado pelo Plano Nacional de Educação, todos eles são unânimes em afirmar que o plano é extremamente importante, é um guia para conduzir as políticas de educação. Entretanto, a questão política e a questão econômica condicionam a efetividade das medidas aprovadas. Os planos estaduais, municipais estavam indo bem, né? Mas não conseguiu completar. Nem todos os estados e municípios aprovaram, como está determinado, né, pela lei. Até 1 ano depois da implementação, da sanção da lei, deveriam ter sido aprovados, né? Até mesmo o próprio monitoramento da aprovação hoje está sob suspense, porque nós não temos a Secretaria
do Ministério da Educação, que fazia esse acompanhamento sistemático, né, foi desestruturada e nós não temos hoje informações concretas da real situação da aprovação dos planos municipais e estaduais. Na verdade, a maioria dos dados que são computados, que são avaliados para fazer essa medição, são de 2014, inclusive, né? Não é muito atual. Não é muito atual. É importante também analisar a qualidade desses planos municipais e estaduais, né? Pelo nosso trabalho, o trabalho da campanha, a gente viaja praticamente todo o país, né? E muitos planos municipais e estaduais são uma cópia do Plano Nacional. Quer dizer, seguiram a orientação da SASE, que é a Secretaria de Articulação com Sistemas de Ensino do Ministério da Educação, que o Remy comentou, que sofreu algumas alterações, né? E teve um grau de desestruturação que é preocupante. Mas o fato é que também os planos municipais e estaduais, eles não eram planos adequados às realidades de estados e municípios. Era uma orientação nacional que era pouco trabalhada, pouco contextualizada com estados e municípios. Isso é muito preocupante. Pegaram aquele modelo, mas não adaptaram para a realidade Exato. local. O que aconteceu com o plano, eu acho que isso é uma questão que precisa ser discutida com tranquilidade e com maturidade na gestão pública brasileira, é que se afirmou o plano e a iniciativa do governo federal, naquele momento, de 2014 até 2016, foi de simplesmente correr atrás do cumprimento das metas sem se preocupar muito em de que maneira que ele poderia cumprir essas metas. Veio a crise política e a crise econômica, e isso gerou uma pressão ainda maior sobre o Ministério da Educação para simplesmente editar medidas sem de fato estudá-las, sem de fato planejá-las. Então, aquilo que avançou no Plano Nacional de Educação, que foi exatamente a orientação para a elaboração dos planos municipais e estaduais, avançou sem muita qualidade. O que significa que na trajetória do PNE isso vai pesar muito, porque para o PNE dar certo, é preciso que os planos estaduais e municipais sejam bons e sejam também implementados, porque não é um esforço só do governo federal, ainda que o governo federal, como foi bem colocado no início do programa, ele tem uma responsabilidade maior porque é um ente federado ausente do debate educacional, no caso da educação básica, né? O ensino superior, que o Remy acompanha muito, tem uma participação mais efetiva do governo federal por conta da rede de universidades federais e também o ensino técnico profissionalizante de nível médio. Então, nós temos aí a gente tem que pensar muito sobre o futuro do plano para repensar a maneira como tem lidado com ele, para fazer menos discurso em relação ao plano e, de fato, se empenhar no cumprimento das metas e estratégias. Agora, parte dessa relação que você menciona, né, entre a União, os estados, os municípios, seria o Sistema Nacional de Ensino, né, o novo sistema, que inclusive foi eleito como uma prioridade, né, da campanha, se eu não me engano, e que também não conseguiu acontecer ainda, né, que inclusive ele rediscutiria até o próprio financiamento, né, do ensino. Perfeito. O que não aconteceu? O que acontece é que o Sistema Nacional de Educação ele vai fazer com que o governo federal, governos estaduais e municipais trabalhem em conjunto. Hoje, o que acontece? Uma norma federal, por exemplo, uma política federal, ela é implementada ou ela inicia-se a execução dela e ela não é articulada junto com governadores e prefeitos. Resultado, alguns governadores e prefeitos não implementam porque, inclusive, tem questões partidárias. O partido do governo federal é diferente do partido do governador e do prefeito. Então, existe uma certa resistência a implementar a medida. O Sistema Nacional de Educação é uma tentativa de fazer com que todos caminhem no mesmo sentido. Então, governadores, prefeitos e presidência da República têm que ter a clareza de que o importante é o direito à educação da população. Qual é o aspecto duro desse processo? É que o governo federal ele determina muitas regras, mas coloca muito pouco recurso. O último dado que nós temos é que a cada R$1 investido em educação, o governo federal coloca 18 centavos, os governos estaduais colocam 40 centavos e os municípios 42 centavos. Porém, o município tem muito menos recurso do que o governo federal e do que os governos estaduais. Então, o Sistema Nacional de Educação ele equilibraria um pouco essa balança. E o mecanismo para isso seria o mecanismo do custo aluno qualidade inicial, que o estudo que existe calculado é o da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que é inclusive quem criou esse nome, né? Custo aluno qualidade inicial. O problema é que isso demanda 37 bilhões de reais. Num cenário de crise econômica e de crise política, é muito difícil tomar essa decisão. Então, em outras palavras, a dificuldade de tramitar o Sistema Nacional de Educação decorre das dificuldades econômicas do país
e também decorre da crise política, porque faz com que o Congresso Nacional não pense em outra questão que não seja o processo de impeachment ou o debate político mais relacionado aos vetores, a decidir quais são os vetores de força que dominam a cena política brasileira. Isso é muito ruim porque quem está sendo prejudicado é o cidadão e quem está sendo prejudicado especialmente é o cidadão que não tem assegurado seu direito à educação. Agora, você é professor de uma universidade federal, né? Como é que fica, então, no caso, a participação, né? É onde acontece a participação da União, né? Assim, aí é diferente, fica a situação? A União, como responsável pelo seu sistema federal, na verdade, as universidades têm um papel muito importante, né? E as universidades, na nossa avaliação, sempre ficaram de costas para a educação básica. Na realidade, são extremamente importantes, a educação básica é extremamente importante porque ela é geradora de egressos da educação básica que vão alimentar o sistema de ensino superior. E a universidade, muito poucas conexões tem com a educação básica. Tanto é que muitas das mudanças que a própria universidade faz, né, não consulta as redes, os sistemas estaduais e municipais, né? As mudanças que nós tivemos recentemente no próprio Enem, que é um mecanismo de acesso à universidade, muito poucos estados e municípios foram envolvidos numa discussão de por que se queria mudar o Enem, né? Então, isso de alguma forma, traz poucas inovações, né, na educação. Como muito bem o Daniel frisou, a própria construção dos planos estaduais e municipais, né, também tiveram muito pouco contribuição da universidade. E os planos municipais e estaduais, eles carecem de inovações, né? Eles foram muito cópias, né, inclusive de algumas consultorias que venderam documentos padronizados pelo Brasil inteiro, inclusive os artigos são praticamente iguais na maior parte dos municípios, né? E nós também tivemos uma agenda na discussão dos planos estaduais e municipais muito dominada por temas muito conservadores, né? Como essa discussão de gênero, né? Que predominou em várias câmaras legislativas, assembleias legislativas, e todo mundo, de alguma forma, se concentrou nesse tópico, né? Inclusive, a população acabou conhecendo o Plano Nacional de Educação, os planos municipais e estaduais, muito por esta polêmica do que pelo conjunto da obra. Então, isso é muito preocupante e, de alguma forma, também muito ruim, que se perdeu a ideia do todo e se discutiu apenas uma questão pontual, né, e por um viés extremamente conservador, né, que foi a orientação dada por um determinado pensamento de eliminar qualquer discussão de gênero no âmbito dos planos estaduais e municipais. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouco para continuar a discutir o Plano Nacional de Educação.